Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino do Estado do Acre. Na aula de hoje, iremos falar um pouco sobre as danças folclóricas e étnicas. Você sabe qual a diferença entre essas duas danças? Vamos entender um pouquinho mais nesta aula. Vamos lá? Bom, as danças folclóricas representam um conjunto de danças sociais peculiares de cada estado brasileiro, oriundas de antigos rituais mágicos e religiosos, né? As danças folclóricas possuem diversas funções, como a comemorações de datas religiosas, homenagens, agradecimentos, saudações às forças espirituais e entre outros. Com o tempo, essas manifestações se tornaram também tradições culturais e, por esta razão, parte da identidade folclórica do Brasil. As danças folclóricas representam a identidade de um povo e fazem parte da composição cultural de um país. Por exemplo, o Carnaval é uma festa que faz parte do folclore brasileiro. O Bumba Meu Boi, na cidade de Parintins, no Amazonas, representam a luta de dois grupos diferentes, né? O garantido e o caprichoso, e além de ser uma dança étnica, por representar ativamente o povo do Amazonas, também traduz em si uma das culturas existentes no Brasil, né? Então, danças folclóricas são aquelas danças que fazem parte da cultura do país como um todo, né? Trazem aí em cada espaço, em cada estado, uma identidade cultural de um povo, né? Então isso aí é chamada nossas danças folclóricas, né? Nossa cultura folclórica, certo? Bom, principais danças folclóricas. No Brasil, o folclore brasileiro possui muitas danças que representam as tradições e as culturas de determinadas regiões. No país, as danças folclóricas surgiram da fusão da culturas europeia, né? Porque nós sabemos que o Brasil foi colonizado por Portugal, indígena, os índios brasileiros e os afrodescendentes, né? A cultura africana. Elas são celebradas em festas populares caracterizadas por músicas, figurinos e cenários representativos, tá? Então precisa-se desse contexto aí para que seja uma dança, né, folclórica. Confira abaixo que nós colocamos aqui alguns exemplos para vocês terem ideia, tá, das principais danças folclóricas do Brasil. Então nós temos, olha só, o Bumba Meu Boi, né, que é uma dança folclórica conhecida em outras regiões brasileiras como o Boi Bumbá, é típica do Norte e do Nordeste. E o Bumba Meu Boi possui uma origem diversificada, pois apresenta traços das culturas espanholas, né, portuguesa, africana e indígena, olha só, né? Quatro grandes povos aí que se juntaram dentro de uma só dança. Trata-se de uma dança na qual a representação teatral é um fator marcante. Quem já assistiu algum espetáculo dessa dança, né, sabe como que é produzida, como é que é feita essa dança e que se tem aí a presença do teatro, né, também nas letras e também na representatividade da dança. Assim, a história da vida e da morte do boi é declamada enquanto os personagens realizam suas danças, né? Então, tudo aí é em torno do querido e do boi bumbá, né? Nós temos aí também o samba de roda, que surgiu no estado da Bahia no século XIX e representa uma dança associada à capoeira e ao culto dos orixás. Surgiu como forma de preservação da cultura dos escravos africanos. O samba de roda é uma variante do samba, né? Que embora tenha se disseminado por várias partes do Brasil, é tradicional da região do recôncavo baiano, certo? Então, olha só, temos o frevo, né? Uma dança típica do carnaval pernambucano, surgida no século XIX, diferente de outras marchinhas carnavalescas,
ele é caracterizado pela ausência de letra, ou seja, o frevo ele é uma música, um estilo de dança muito predominante, onde existe aí apenas os instrumentos, né, e não existe letra em si, mas instrumentos musicais, onde os dançarinos seguram pequenos guarda-chuvas coloridos como elemento coreográfico. A palavra frevo é originária do verbo ferver, né, representando desta maneira particularidades dessa dança demasiadamente frenética, ou seja, como a palavra é frevo, que vem de ferver, que significa rapidez, né, também. Então, a dança em si, ela traz essa rapidez, né, nos movimentos. O maracatu, que é um termo africano que significa dança, ou batuque, é uma dança típica da região Nordeste, com grande destaque para a região de Pernambuco, né? Esse ritmo e dança apresentam fortes características religiosas, composto por uma mistura de elementos indígenas, europeus e afro-brasileiros, né? Então aí nós temos novamente a junção das 4 nações aí, né? Brasil, Europa, África e os povos indígenas do Brasil, né? Nós temos ainda o baião, que é uma dança e canto típico do Nordeste brasileiro, que recebeu em suas origens influências das danças indígenas e da música caipira, com movimentos que se aproximam do forró. O baião é dançado em pares e suas temáticas é baseada no cotidiano e nas dificuldades da vida do nordestino, tá? A quadrilha, que foi popularizada no Brasil a partir do século XIX, mediante influência da corte portuguesa, é uma dança típica das festas juninas, bailadas em duplas de casais caracterizados com vestimenta típica caipira. Atualmente, a quadrilha abrange todas as regiões do Brasil, né? Então, para você aí que ainda não sabe ou não sabia, a quadrilha é uma dança folclórica brasileira, né? Aqui no estado nós temos algumas companhias de danças de quadrilha, né? Já tivemos até festivais de quadrilha onde eles premiam as melhores companhias, né, que fazem as melhores performances de dança, certo? Nós temos ainda a catira ou o catererê, tá? Que é uma dança folclórica presente em vários estados brasileiros. Há controvérsias em relação à sua origem, ou seja, existe uma dificuldade para se conhecer a origem dessa dança. Entretanto, acredita-se que ela contém influência indígena, africana e espanhola e portuguesa, né? Também como a maioria das outras danças que a gente já viu. A catira apresenta muitos elementos ligados à cultura caipira, caracterizada pelo figurino dos dançarinos acompanhados ao som das violas. Então, aí existe um instrumento específico, né, nessa dança da catira, que é a viola, né, que não é um instrumento, que é um instrumento brasileiro, genuinamente brasileiro, né, e que não veio de fora, mas criou-se aqui no país, né. Nós temos aí o jongo, que é uma dança folclórica de origem africana, e em alguns lugares é conhecida pelo nome caxambu. O jongo é uma dança da zona rural, acompanhada por instrumentos de percussão. Muitas vezes ela é considerada uma variante do samba, né? Então o jongo aí ele já traz em si uma mais, digamos assim, uma maior fortaleza aí da cultura africana. Por quê? Porque se trabalha predominantemente os instrumentos de percussão. E na cultura africana, os instrumentos de percussão predominam, né? Bom, outras danças folclóricas, tá? Que a gente separou aqui para vocês. Chamamos aqui o pezinho, tá? Que é também uma dança, né? O shot, bragantino, shot duas damas, né? Dança do siriá, dança da fita, pastoris, reizado, tá? Sairé, o fandango lá do Rio Grande do Sul, bate-coxa,
o carimbó, o marabaixo, o lundu, tá? A marujada, que também existe aqui no estado, o chachado, o pericom, o ticumbi, a chula, a congada, coco alagoana, samba de matuto, batuque, dança do boi de mamão, tá? Esses são outros exemplos de danças folclóricas aí que vocês talvez não conheciam. E aí, né, a gente traz para você conhecer, porque a ideia é essa, é você conhecer, ok? Então, vamos aqui para vermos aqui o que significa um pouco a dança étnica. O que é a dança étnica? Né? Falamos sobre a dança folclórica. Então, a dança étnica são manifestações expressivas das culturas de diferentes povos que enunciam algumas características que podem identificar uma nação ou região, podendo ser sagradas contemporâneas ou folclóricas, tá? Ou seja, uma dança étnica também pode ser uma dança folclórica, porque traz aí a identidade, né, de um povo. Então, por esta razão, ela também pode ser uma dança folclórica, tá? Como, por exemplo, olha só, a tarantela na Itália, certo? É uma dança étnica, porque traz aí a cultura italiana ao conhecimento do mundo. A valsa em Viena, todo mundo que ouve valsa lembra logo de Viena, né? Que estuda a fundo, lógico, né? O tango, quando você ouve tango, você lembra de quem? Da Argentina, né? Então, agora veja só, se você ouve um samba, você lembra de quem? Qual país você lembra? Brasil? Isso mesmo. Então, o samba, além de ser uma dança folclórica, ele também é uma dança étnica, né? Ou seja, danças que representam a identidade de um determinado país, certo? E a dança do ventre, né, original do Oriente, pode ser considerada uma dança étnica, mas atualmente passa por uma ressignificação para espetáculos, obtendo cunho artístico e desenvolvimento técnico apurado. Dessa forma, o termo dança étnica é usado quando se quer enfatizar uma raiz cultural da dança proveniente de outro país ou região, né? Neste sentido, praticamente todas as danças, olha só o que nós falamos ainda há pouco, todas as danças folclóricas podem ser consideradas danças étnicas, certo? Ok? Tudo bem até aí? Então, praticamente todas as danças folclóricas, porque elas trazem a identidade de um país ou de uma nação, podem ser consideradas danças étnicas, tá bom? Então, alguns exemplos aqui rapidinho de danças étnicas para vocês que eu separei. Nós temos o carimbó, tá? O bumba meu boi, o fandango novamente do Rio Grande do Sul, caninha verde e maneiro pau, né? Que são um dos exemplos de danças étnicas do Brasil. Por hoje é só. Obrigado por assistir a nossa aula. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até mais!